Olá meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo vamos analisar como identificar a causa e resolver esse problema de impressão 3D que me surpreendeu esta semana. Alguns erros são mais comuns e outros mais difíceis de acontecer, como esse aqui. Sendo um erro mais raro, a gente precisa identificar muito bem qual foi a causa para saber a melhor solução e assim evitar novos problemas. Proponho nessa ordem primeiro verificar o CAD, portanto o desenho, depois as configurações lá no fatiador e por fim verificar a máquina de impressão 3D. Então nesse caso a primeira coisa que eu vou verificar é o desenho, o projeto digital deste modelo de arcada. Posso verificar apenas visualmente e dependendo do programa que você utiliza, pode fazer uma espécie de varredura. No caso do Mesh Mix, você aperta M no teclado, escolhe a primeira opção em Type e em Direction. Clica e segura o botão esquerdo do mouse e passo ele por cima da área que teve defeito na impressão. Aqui no lado direito da tela, o programa vai mostrar a máxima e a mínima registrados. Se algum ponto estiver com menos de 30 micrômetros, por exemplo, de espessura, dependendo de sua impressora e da calibração da resina, pode ser bem difícil imprimir. Algo tão fino precisaria de uma calibragem diferente. E esses modelos, diga-se de passagem, foram obtidos através de um escaneamento por celular, como eu sempre mostro no canal. Aquele mesmo fluxo digital gratuito. Fotos de celular, coloco no programa 3ds F para digitalizar, depois faço escalonamento e pronto. A malha está pronta para ser utilizada e nesse caso é um trabalho de alinhadores ortodônticos. Segundo passo, verificar as configurações no fatiador de resina. Variações no meio, como a temperatura ambiente, o tipo de objeto a ser impresso e até o tipo de resina utilizada são determinantes na configuração de um fatiador. Aquelas configurações que a gente vê lá nos sites oficiais de cada impressora ou resina são um padrão, mas na sua realidade pode haver pequenas variações desse padrão. Por exemplo, não deixe o ar-condicionado ou ventilador mirando diretamente na sua impressora, muito menos radiação solar. Isso causa mudança real no microclima que tem dentro do gabinete da impressora, com variações rápidas de temperatura. O ideal é essa temperatura ser estável. Outra, as impressões 3D mais comuns hoje são de LCD monocromático e elas perdem sua qualidade após uma faixa de 2.000 horas de uso, enquanto as impressoras de DLP perdem após 10 a 20.000 horas de uso. Você vai perceber essa perda de qualidade com pixels mortos ou escuro, partes da tela que não acendem mais, como aqueles buracos pretos, perda de uniformidade, que são as áreas mais claras ou mais fracas, e queda geral na qualidade de impressões. Todos esses fatores que apresentei podem gerar alterações na configuração do fatiador. Por exemplo, em LCDs que já estão mais desgastados, mais usados, eles podem exigir que você coloque uma quantidade maior de tempo de luz por camada e de tempo de luz nas camadas bases também. E agora, finalmente, o terceiro ponto para a gente poder identificar um erro na impressão 3D e, a partir daí, saber como resolver. Seguindo esses passos apresentados no vídeo, você vai conseguir resolver uma grande parte dos possíveis problemas. Ao verificar a impressora, sugiro analisar a calibragem da plataforma do eixo Z, remover essa plataforma e o tanque de resina, avaliar o LCD, fazer o teste de LED, verificar o FEP se tem furos ou arranhões, sem falar que precisamos de higienizar a máquina de vez em quando. Quando vi embaixo do tanque, tomei um susto. Entendi que tinha uma camada de resina por fora do tanque sobre o LCD. Agora é avaliar qual foi o problema. Se apenas errei na hora de colocar resina ou se tem vazamento no tanque. Então, tomei o tanque e removi a resina que tinha dentro dele e coloquei água, deixando sobre uma folha de papel para saber se ele iria molhar o papel. Sim, após um tempo, uma pequena quantidade de água muito pequena molhou o papel. Então tive de remover todos os parafusos como aparece na imagem para verificar por dentro. Usei as chaves que vêm na impressora, desparafusei todos com cuidado e removi essa grade que fixa o FEP no tanque. Na primeira impressora que eu tive, essas peças eram todas de metal e duravam muitos anos. Com as novas versões que foram vindo, elas foram ficando mais baratas, apesar de ter mais precisão, mais previsibilidade e também maior qualidade de impressão. E penso eu que um dos motivos para isso é o fato de as peças terem vindo cada vez mais frágeis, cada vez com menos qualidade. Então nós temos impressoras hoje em dia mais precisas, mais rápidas e com uma plataforma de impressão até maior, mas com as peças muito mais frágeis e com uma durabilidade muito menor. A depreciação da máquina fica bem mais rápida. Então ao manipular estas peças tem que ser com muito cuidado e uma certa experiência. Feito isso, consegui enxergar que tem uma pequena rachadura na grade do tanque. Dessa forma, consegui explicar melhor o porquê tinha um leve, muito pequeno vazamento de resina. Agora o correto é, claro, comprar uma nova peça para substituir.
de preferência no site oficial da marca da sua impressora. Por outro lado, também tenho que ir lá no LCD e remover aquela camada de resina. Então o que eu fiz foi colocar um pouco de álcool, de preferência isopropílico, por cima do LCD sem deixar cair nas conexões, no eixo Z ou em qualquer fenda. Após um tempo, peguei um papel higiênico, passei na região removendo o que pudesse vir apenas com este procedimento. No mais, peguei um instrumental, de preferência que não tivesse ponta perfura cortante, e saí removendo com muito cuidado a camada fina de resina. Isso deu um pouco de trabalho, mas no final o LCD ficou muito limpo e as impressões voltaram a funcionar normalmente. Enquanto não chega o novo tanque, eu colei essa fita justamente aonde tinha a trinca, por onde estava vazando a resina. Coloquei para imprimir várias vezes para testar e não vazou mais resina. Claro que isso aqui é somente um paliativo enquanto aguarda a chegada de um novo equipamento. E assim consegui desvendar o segredo que causou o problema na máquina. Essa, meus amigos, era a ideia de hoje. Obrigado a quem assistiu até aqui. Deus abençoe e valeu!